Fala, amigão, tudo bem? Fala, amigão, como você tá? Maravilha, mais um dia aqui estamos juntos para fazer esse podcast e mais um conteúdo no nosso canal. Inclusive, você já se inscreveu no nosso canal? Boa. Você já é inscrito? Já viu os outros vídeos? Aproveita e faz isso agora. Ativa também o sininho para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. E hoje nós estamos com um cara muito especial aqui, que eu sou muito fã, tenho uma admiração muito grande, ele sabe disso. Não é porque eu tô na frente das câmeras que eu tô falando isso. Cara que eu tenho muita admiração, meu amigo pessoal, Pastor Lucas David. Glória a Deus. Prazer, Alex, estar aqui com vocês. Prazer estar aqui com vocês. Maravilha, um privilégio estar aqui com vocês. E vamos bater um papo descontraído hoje, falar sobre diversos assuntos, né? Mostrar a liberdade do crente. Com né? certeza, o crente é com livre, certeza. né? Então nós vamos falar sobre diversas coisas. Tenho certeza que vai rolar um papo muito bom aqui, pastor. Maravilha. Obrigado por ter vindo mesmo. Eu que agradeço pelo convite aí de vocês, ter lembrado mais uma vez de mim. Que Deus abençoe o projeto de vocês aí. Fala, amigão, né? É isso aí, é isso aí. Eu mesmo conheço o Lucas de ouvir ele ministrar a palavra, conteúdos muito bons aí, Deus usa ele muito. Mas hoje eu quero conhecer um pouquinho do outro lado do Lucas. Show. Se quiser contar um pouquinho da sua história, começar aí sempre, nascido e criado em berço evangélico, como que é? Conta um pouquinho da sua história aí. Nasci em berço evangélico, meus pais sempre foram cristãos, meu pai, minha mãe, tios, toda a família foi criado no berço evangélico, né? Meus pais são natural do Pernambuco, desde lá eles já tocavam, participavam de igreja, aqui em São Paulo nunca deixaram de ir para a igreja. Eu fui crescendo nesse convívio aí cristão, esse convívio aí de Deus, né, nas nossas vidas, no nosso coração. E até hoje estamos aí vivendo os projetos de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus. Mas eu vim de um lar cristão. Meu pai também é pastor, minha mãe é dirigente do círculo de oração, aquelas canelinhas de fogo, né? Tenho irmãos músicos, tenho irmão que toca, irmão que canta. Os que não tocam, que cantam são membros da igreja, graças a Deus. E tenho aí 26 anos que eu posso dizer que tenho o privilégio de servir a Cristo desde o ventre da minha mãe, né? Top. Lucas, você é conhecido, acho que você é mais conhecido como pregador, né? E assim, na nossa região, você é um dos pregadores mais conhecidos, assim, da nossa região aqui. Como é que funciona isso na sua cabeça? Eu sei que você tem os propósitos de Deus na sua cabeça e você não se ilude com nada. Mas como é que funciona essa questão de você ser um pregador que tem muita agenda, muitas pessoas te conhecem por esse lado pregador? Como é que funciona na sua cabeça essa questão de ter uma visibilidade como pregador do evangelho? Olha, Alex, obrigado pelas palavras, né? Não me considero este tamanho pregador, mas fico feliz pelas considerações, pela palavra. E eu entendo que as coisas têm que funcionar de forma natural, né? Tudo é de forma natural. Eu entendo que este é o propósito de Deus. Hoje eu pastorei uma igreja, mas como você disse, as pessoas começaram a me conhecer como pregador. Sempre fui líder de jovens, mas sempre pregava. Era a cooperação dos jovens, os jovens estavam comigo porque eu ia pregar. Então, eu vejo isso como algo natural, algo que o próprio Deus foi preparando este caminho para mim viver, e eu vivo esse caminho intensamente. E eu considero-me um servo de Deus. Estou pronto para o serviço, estou pronto para a obra, e eu deixo as coisas acontecer. Eu confesso que eu sou um pregador e hoje estou pastor, hoje eu sou um pastor e amanhã eu posso ser um pregador, e eu vou viver nesse projeto de Deus. Agora, eu encaro isso de uma forma natural, eu encaro isso como um caminho de Deus para mim. Eu quero você assim, pregador, e eu fui vivendo isso passo a passo. Automaticamente vem surgindo os convites, vem surgindo o carinho das pessoas, e isso é automático, um vai falando para outro. Tem o pregador Lucas, tem o jovem Lucas, tem o pastor Lucas que prega, chama ele para o congresso. Eu não me vejo tão importante assim. Eu coloco na minha mente que é um projeto de Deus, um propósito de Deus, e eu tenho que seguir, e as coisas vão fluindo naturalmente. Eu vejo isso como uma forma natural, uma forma leve de viver isso que Deus tem para mim. E até pegando o mesmo bonde da mesma pergunta, como é que você faz, porque você prega bastante assim, como é que você faz para isso não mecanizar? É uma curiosidade, sim, né? Dá até para voltar um pouquinho, Alex. Quando você percebeu que esse era o seu chamado, e a partir de que momento você saiu do mecânico exatamente para se usar dessa forma que o Alex falou? Olha,
eu percebi que era o meu chamado quando eu comecei a enxergar as pessoas como almas, enxergar as pessoas como vidas sedentas pela palavra de Deus. Então você sai desse mecanismo. Porque o mecanismo você vai sempre viver. Hoje eu tenho que pregar. Hoje eu tenho que cumprir uma tabela na igreja. Hoje eu fui convidado para um congresso. Você vai cumprindo tabela. Mas quando você tem uma motivação interna, uma motivação diferente, como eu acabei de dizer aqui para um rapaz que estava aqui, você segue os princípios, os propósitos de Deus, você vai motivado. Por quê? Porque ali tem uma alma, ali tem uma vida, ali tem uma pessoa que precisa ser levantada, ali tem uma pessoa que precisa ser abraçada. Então você não deixa esse mecanismo entrar. Você não deixa o lado superficial te dominar. Você sempre tem que ter a motivação que do outro lado vai ter uma vida, uma pessoa que vai estar te ouvindo. É um coração que precisa ser animado, precisa ser impulsionado, precisa ser levantado, motivado. E essa motivação de você alcançar vidas através da palavra, de você querer semear na vida das pessoas, faz com que você blinde a sua mente, faz com que você blinde o seu coração para o lado superficial não entrar. Porque a partir do momento que entra o lado mecanismo, o lado superficial, você sempre vai cumprir tabela, você sempre vai ser mais uma pessoa que vai chegar e vai fazer um papel de robô. E eu luto diariamente para que isso não aconteça. Certo. Aí acabou o culto no domingo, o pastor Lucas David falou com os membros ali, foi embora. Quem que é o Lucas David? Como que é a segunda-feira do Lucas David? Conta pra gente aí, compartilha. Tenho certeza que tem muita gente que quer conhecer um pouquinho do pastor Lucas David. Vocês querem mesmo saber? A segunda-feira do pastor Lucas é trabalho nato, né? Me acordo cedo. Fazendo o que hoje? Trabalhando o que hoje? Hoje eu trabalho mais de 5 anos em uma empresa, né, de uma empresa gráfica. Certo. Eu trabalho na função de controlar o serviço dessa empresa. Eu represento essa empresa em São Paulo e fico nas prestadoras, né? Legal. Resumindo, é um controle de qualidade de dados variáveis. Quem trabalha em gráfica sabe o que eu estou querendo dizer. Mas na segunda-feira o pastor Lucas é um ser humano normal. Pego o transporte, pego o trem, o Entu, pego os busão da vida, vou trabalhar das 8 às 5, saio 5 horas, tenho esposa na segunda para dar atenção, tenho que preparar conteúdos, tenho uma vida normal, tenho que estudar também. E assim por diante. Mas eu sou carne e osso. Comedor de arroz e feijão. Quais são os projetos, pastor? Quais são os projetos, assim, fora a igreja? Para o pastor Lucas David, quais são suas próximas intenções aí? Você tem trabalhos na internet? A gente acompanha algumas lives que você faz. Como que funciona essa preparação? Sim, sim. Tudo atrelado ao meu propósito ministerial. A minha chamada como pregador e como pastor. Comecei um projeto este mês de abril. Antes eu já fazia algumas lives, fazia alguns conteúdos, posto alguns vídeos de pregações, mas neste mês de abril eu comecei um grande projeto, que é a live UVP, inclusive o pastor Alex tem acompanhado, todos os dias, que é um método de vida que Deus colocou no meu coração, uma vida com propósito, né? A live UVP é uma live, uma vida com propósito. E a ideia é transmitir palavras bíblicas, palavras motivacionais, palavras de orientações bíblicas, financeiras, conjugais, ministeriais, profissionais. Então, eu tenho esse projeto, eu quero alcançar o máximo de vidas possíveis utilizando essa ferramenta, utilizando a internet, utilizando o YouTube, utilizando o Instagram, utilizando a rede social. Então, tenho sim projetos de crescimento na minha vida ministerial, no meu propósito de vida, que é alcançar pessoas através da internet também. E tem dado muito certo, já tenho ouvido grandes testemunhos, inclusive convido vocês também a participarem desse projeto. Top. Todo dia às 22 horas, né? Todos os dias às 22 horas eu estarei lá no Instagram. Todos os dias, 22 horas eu estarei lá. Qual que é o Instagram? Qual que é o arroba? Instagram, @LucasDavid. Você colocou @LucasDavid, você já vai me encontrar e você vai seguir lá os nossos conteúdos no Instagram. Maravilha. Não, e eu tenho acompanhado todos os dias porque é muito bom mesmo. O conteúdo é muito bom, as anotações, tenho feito, tenho utilizado mesmo. E assim, também você tem levado pessoas, além da ministração do pastor Lucas, que já é por si só uma questão muito, muito boa de conteúdo, tem levado também pessoas muito bacanas, foi o pastor Paulo Andrade, foi outros pastores, e em alguma dessas lives você também levou o ilustre pastor Jabes de Alencar, né? Foi nessa semana.
Foi né? segunda-feira, dia 5, Dia 5 Legal. foi muito legal. Assim, ele dos Estados Unidos, né? Sim. Veio com toda a humildade, passou um conteúdo muito relevante, muito bom, né? Como é que você faz esses contatos e como é que é pra você ser um criador de conteúdo, ao mesmo tempo levando essa palavra de Deus de uma maneira maciça, né? Porque assim, superficialmente a gente vê em qualquer lugar, mas de uma maneira maciça, assim, que ajude pessoas na maneira de viver. Como é que você vê isso? Como é que você vê também esses outros pregadores, essas pessoas que estão te ajudando nas lives? Olha, em questão do pastor Jabes de Alencar, foi uma benção, foi uma honra ter a participação do pastor Jabes de Alencar. Respondendo a sua primeira pergunta, como eu fiz, network, gente, network. As pessoas, Henrique Campos e Alex, elas veem muitas outras pessoas como um robô, como algo impossível de se comunicar, impossível de falar. E uma coisa que eu tenho comigo é uma ousadia. Eu sou ousado. Quando eu quero alguma coisa, eu vou para cima, tento conversa, tento diálogo, mostro os projetos. As pessoas recebem, entendem, faz a leitura do projeto e acaba participando comigo, né? Assim como o pastor Napoleão Falcão já participou de uma live comigo, o pastor Jabes, e como outros homens de Deus que vão vir aí. Tem um grande político da nossa nação, que eu já estou marcando com ele também, para ele fazer uma live conosco no Instagram. Só estou esperando o ok dele, logo logo vocês vão saber. Esse corte aí. Logo logo vocês vão saber, tá? Ô, Vitão, já coloca esse corte aí, hein? Clickbait, assim. É um clickbait bom isso aí. E vocês vão saber logo logo quem é, segredo. E a ideia é transmitir palavras, né? Quando as pessoas entendem o convite, o propósito que eu quero passar através daquele conteúdo, obviamente, se elas têm um coração que transborda empatia, se coloca no lugar de vidas, elas vão aceitar, elas vão investir 20, 30 minutos do seu tempo e dar atenção para uma live, né? Isso é muito bacana, isso é muito bom. Mais um gancho. Nós estamos falando muito da live, mas eu acho interessante falar sobre a live, pegando ainda esse gancho, como é difícil as pessoas prestarem atenção na live. Não é? Eu falo por mim mesmo. Você tá na sua casa, tá acompanhando a live. Você tá aqui, ó. Nossa, meu. Anota, comenta ali, tá bacana, tá participando, né? Eu acho bacana essa participação. Aí chegou a pizza. Como é que você faz? No culto, você não faria isso, né? Numa palestra, você não sairia pra pegar uma encomenda. Mas na live não. Na live você deixa lá, você tá assistindo. Mas você saiu. Como é que é lidar com isso? E como é que é não se impactar com isso? Eu tenho visto muito nas suas lives que você não se incomoda com quantidade, não se incomoda com... Você quer ver o pessoal participando ali, você também tem uma interação muito boa de manter o pessoal. Mas também existe essas pessoas que, né, Sim, até na sim. live de culto e tudo, né? E qual a estratégia utilizada para garantir esse público, essa audiência? Olha, realmente tem esses picos de audiência, né? Tem hora que entra X pessoas, baixa para Y, depois sobe para o X de novo. As pessoas que estão em casa, elas estão em constantes movimentações, né? Às vezes estão fazendo comida, estão fazendo pizza. Às vezes eu costumo, às vezes, ouvir conteúdos, eu coloco o celular, deixo no volume máximo, mas eu estou fazendo alguma coisa, fazendo uma anotação, fazendo alguma atividade dentro da minha casa. Então, o que cabe a nós que fazemos conteúdos, e eu me incluo no meio como eu faço lives, é você sempre investir em você no quê? Na sua forma de oratória, na sua forma de falar, os assuntos que você vai falar, como você vai falar, e isso vai prendendo a atenção das pessoas. Por quê? Às vezes a pizza até chegou, mas o assunto tá tão gostoso, o assunto tá tão bom, tá tão maravilhoso que a pessoa vai falar assim: filho, pega a pizza, mãe, pega a pizza, pai, vai lá rapidinho que eu preciso anotar isso aqui. Então a gente diariamente tem que entender o outro lado da câmera, entender quem está assistindo a gente, e cabe a nós, os produtores aqui, as pessoas que produzem o conteúdo, prender a atenção dessas pessoas. Como? Do seu dinamismo, o entusiasmo, a alegria, o conteúdo. Anota aí, você não pode perder o próximo. E você vai cativando essas pessoas. Então, que o Alex sempre fala, né? Compra a ideia, né, Alex? Compra a ideia. O Alex, ele fala isso porque a gente até comentou aqui com a entrevista que a gente fez com o Paulo, que a gente... por que a gente vai pra igreja e fica fechado à voz do Espírito? Por que a gente vai num show de comédia e não quer dar risada?
Então, assim, eu vou assistir uma live, o mínimo que eu tenho que ter é o desejo de aprender. Com certeza. De pegar aquele conteúdo e fazer ele ser útil pra minha vida. É comprar ideia mesmo, né? Com certeza, com certeza. Isso é muito bom. E outra, você vai ter um público. Se você passar um conteúdo de qualidade, um conteúdo com seriedade, eu costumo dizer que a audiência ela vai ser uma consequência daquilo que você está passando para as pessoas. Se tiver uma pessoa anotando, guardando no coração, guardando na mente, que queira aplicar aquilo que ela está ouvindo, você já transbordou, você já semeou para alguém e aquela pessoa vai semear para outra pessoa e assim sucessivamente. Então essa questão de números, ela é importante, tem que ser importante, você tem que se preocupar com isso até certo ponto, mas a ideia central é transbordar. A ideia central é passar conteúdos. A ideia central é passar mensagens para o tipo de público que você quer alcançar. Muito legal. Pastor, conta pra gente as suas referências. Eu sei que você tem muitos pregadores, muitos pastores que você admira, muitos, mas vamos colocar um top 3? Um top 3 assim dos principais? Podemos até tentar classificar, de repente, em questão de conteúdo, no que você admira mais, em questão de pregação, ou até mesmo de persona, como a pessoa se comporta ali no altar. Porque eu acho que nós, mesmo como ministros, nós não estamos ali se apresentando de uma maneira para ganhar audiência ou para ter um público pela nossa pessoa, mas sim para mostrar a palavra de Jesus. Mas eu acho interessante você também ter estratégias de como ganhar o público, de como levar uma mensagem agradável. Então, assim, se você conseguir classificar... Legal. Referente às referências, são perguntas que me fazem constantemente. E eu tenho os tesouros guardados, né? Mas eu entendi esses dias que eu não posso guardar tesouros. Eu tenho que transbordar eles, soltar para a galera. Olha, eu poderia aqui fazer uma lista vasta, fazer uma lista imensa, mas eu tenho um parâmetro do que é referência. Referência, nem toda referência vai estar em mídia. Sim. É um conselho aqui já para galera que estão acompanhando esse trabalho fantástico de vocês e vão me ouvir. A galera está confundindo mídia com referência. Nem todos que estão na mídia são referências para nós. Nem todos que são famosos são referências para nós. Então, a minha base de referência, a minha leitura de referência, são valores pessoais de pessoas que estão mais próximas de mim. Então, referência para mim é meu pai, em primeiro lugar, minha mãe. Mas essa resposta é de plástico. Claro que seu pai e sua mãe vai ser referência. Mas eu vou falar minhas referências também eclesiásticas, ministeriais. Mas meu pai e minha mãe pelos valores, pelo caráter, pela simplicidade, pela essência. Meu pastor presidente, José Elcio, que graças a ele eu tenho vivido essa plenitude no meu ministério, esse evangelho pleno dentro de mim, orientação, conselho. Através dele fui cooperador interno, cooperador de escala, diácono, presbítero, hoje eu sou evangelista. Estou há 2 anos pastoreando uma igreja, com 26 anos, e isso é graças a uma mão de referência, uma mão de caráter que foi estendida para mim. Então, meu presidente, pastor José Elcio, pastor Alaide, são referências para mim. Mas se tratando de referência de uma amplitude maior, nacional, envolvendo a mídia, eu tenho muitas referências na área da pregação, área ministerial, por exemplo. Pastor Silas Malafaia acompanho muito pela convicção que ele tem, né? Legal. Ele passou a mensagem, parece que ele é bravo, mas ele defende as ideias dele, eu acho super bacana. Independente se a pessoa concorda com os pontos dele ou não, sim. Mas eu tenho como referência pela ousadia. De novo, sonhava em ter um programa de televisão. Olha o que aconteceu, né? O pastor Silas Malafaia hoje domina as redes sociais, domina a televisão. Pastor Josué Brandão na área do ensinamento. Eu sou admirador do pastor Josué Brandão. Pastor Elias Torralbo, pastores que eu ouço, pastor Elias Torralbo. E esse é a galera que me acompanha no Instagram, sabe que eu sou fã. Quem sabe eu posso marcar uma live com ele também, pastor Hernandes Dias Lopes. Sem contar a velha guarda, que eu cresci, Henry, ouvindo a velha guarda. Quem é a velha guarda? Pastor Napoleão Falcão. Sim. Com 12 anos de idade já comecei ouvindo estes homens. Pastor Napoleão Falcão, pastor Gilmar Santos, pastor Gilvan Rodrigues, pastor Edecaso Takayama, pastor Luiz Antônio. São homens que eu cresci ouvindo e foi me inspirando. Na questão comportamental,
de postura, de oratória, de desenvolvimento, de fala. Eu estou aqui com vocês, mas eu era muito tímido. E a cada dia eu estou vencendo essa timidez. Eu costumo pregar para 1, para 10, para 1000, mas quando falava de live, falava de podcast, falava de vídeo, eu travava. Estou vencendo isso diariamente, né? Mas hoje, atualmente, eu não tenho receio de nenhum de falar. Uma pessoa que eu acompanho muito, o pastor Samuel Procópio, que tem me ajudado muito com seus conteúdos e a sua oratória, a sua forma de se comportar. Porque o jeito que eu chego no púlpito já vai definir quem eu sou. Sim. O jeito que eu sento no púlpito já vai definir que tipo de pregador eu sou. O jeito que eu falo com as pessoas já vão definir quem eu sou. Então, se eu chego num púlpito desanimado, se eu chego num púlpito triste, ou com cara fechada, né? Então, isso tudo faz parte aí do meu ciclo de pessoas que eu admiro, que eu tenho um prazer, um carinho enorme, sem contar outros pregadores. Se for falar, a lista é muito grande. A lista é muito grande. A gente vai passar o dia inteiro falando de pessoas que eu... Pastor Márcio Farias, que é dos Estados Unidos, eu sou fã. Ah, pastor, você é fã? Sou fã do pastor Márcio Farias, um grande amigo, vai fazer uma live comigo também. Pastor Márcio Farias, sou fã. Ó, estamos conseguindo tirar alguns nomes aqui, hein? Então, tem mais Farias, aí tem um político. Eu tô achando que... Ô, Léo, a gente achou a fonte, né? A gente achou a fonte, né? mesmo. Então, gente, é isso. Pastor, mas 26 anos. É natural nós encontrarmos um pouco de dificuldade, um pouco de insegurança de algumas pessoas mais experientes por causa da idade. Nós trabalhamos algum tempo, por exemplo, eu trabalho algum tempo com jovens também, com lideranças, etc, algum trabalho. Hoje o Alex também é pastor de igreja, da mesma forma jovem. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência. Você encontrou algumas barreiras, algumas dificuldades, a aceitação foi boa? Compartilhe um pouco com a gente como que foi esse processo. Olha, hoje eu tenho 26 anos e, obviamente, por mais que as igrejas têm aberto bastante essa área juvenil para obreiros, pregadores, pastores, há sim o bloqueio de pessoas mais experientes, porque elas vieram de uma cultura diferente, isso é natural. Elas vieram de ideias diferentes, tempos diferentes, usos e costumes diferentes, um pensamento do que é doutrina diferente. Então você vai encontrar essas barreiras, você vai encontrar esses bloqueios. O conselho que eu dou, e deram a mim, eu acatei, eu ouvi, ouço até hoje, que você tenha convicção do seu chamado, exerça o seu chamado independente da sua idade, se você tem 20, se você tem 18, ou se você tem 60 anos, exerça a sua chamada com excelência, e o seu comportamento, a sua maturidade vai começar a quebrar esses bloqueios daqueles que não concordam, daqueles que não são a favor de pastores novos. A sua maturidade, o seu respeito, o seu caráter que vão contar. E é muito bacana porque, por exemplo, quando eu cheguei na igreja que eu pastoreio, você vê aqueles olhares tipo assim, nossa, chegou 2 garotos aqui para pastorear a gente. E você vê esses bloqueios de perto, de longe, a forma de falar, às vezes não quer te chamar de pastor. Ah, é um menino. Ô Lucas! E tal. Uhum. Mas o seu comportamento, a sua maturidade, o seu jeito de falar, o seu jeito de pregar, o seu jeito de aconselhar, você vai ganhando a confiança dessas pessoas. Daqui a pouco passa meses ou dias, você já tem a confiança ali do povo que você pastoreia. Então o conselho que eu dou é maturidade, respeito, saber se comportar, saber lidar com as pessoas, saber conversar, e a sua forma de viver vai cativando elas a te respeitarem. É isso. Muito bom. Top. E o seu estudo a respeito de mídias sociais? Você está fazendo um trabalho amplo a respeito disso? O que você tem a dizer um pouco sobre isso? Sobre mídias sociais? Olha, hoje... Mídias digitais, né? Digitais. Hoje a internet, ela é tudo. Sim. Se não estiver exagerando, é quase tudo. Né? Porque hoje tudo envolve internet. Se uma pessoa não vir para a internet, ela pode vender bala, mas se ela não vir para a internet, ela vai ser só mais um vendedor de bala. Se a pessoa ela vende coxinha, se ela vende 10 coxinhas por dia, por que ela não vem para a internet? Na internet ela pode começar a vender 100 coxinhas por dia. Sim. Então a internet hoje é tudo, até para a igreja, para as lives. Nesse contexto de pandemia que estamos vivendo, internet é tudo. Antigamente, internet é coisa do demônio, internet é coisa do diabo, Deus vai te pegar. E não é assim. E quando eu comecei a compreender a importância da internet ao favor do meu propósito,
Eu fui atrás de estudos, eu fui atrás de cursos. Quase todos os meses eu estou comprando cursos novos, aprendendo o que é marketing digital, aprendendo a usar o Instagram, aprendendo a usar o Facebook. O YouTube eu estou usando bem pouco, mas vou começar a usar o YouTube também. Todas as plataformas que vão me favorecer a transmitir aquilo que Deus me dá, que é o meu propósito de pregar, ser um pastor de igreja, eu vou utilizar. Então, hoje, a pessoa que tem um ministério, além dela ter um caráter, ter uma vida ilibada, ela pode usar a internet a favor dela. Aprender a fazer o que é tráfego pago, aprender a anunciar a sua mensagem, aprender a anunciar a sua pregação, suas reflexões diárias. Então a internet hoje é tudo, gente. Utilize a internet, poste versículos, poste seu vídeo, poste você cantando. Internet é tudo, eu utilizo a internet e vocês vão me ver muito aí usando a internet durante esses dias. O pastor Lucas David falou uma coisa ali curiosa, que ele falou, antigamente as pessoas falavam que a internet era coisa do diabo, ele deu essa abertura. Muitas coisas antigamente eram utilizadas dessa forma, né? Fazer isso é coisa do diabo, vestir isso é coisa do diabo, falar dessa maneira é coisa do diabo. E graças a Deus nós quebramos muito isso e mostramos que Cristo ele é a liberdade, ele é a alegria, ele é a paz. Sim. E eu fiquei sabendo que o pastor Lucas David, ele é o tipo de pessoa que gosta de um esporte, de futebol. Isso é verdade, pastor? Olha, eu gosto de esporte, eu gosto de futebol. Isso quase toda criança brasileira tem aquele sonho de ser jogador de futebol, né? Se tiver com vergonha, não precisa falar o time, viu, pastor? Se tiver com vergonha, não precisa falar. Que eu gosto de futebol faz um bom tempinho. Depois que a gente casa, a gente tem algumas prioridades e a frequência diminui aí de jogar bola. Mas eu gosto de correr, gosto de caminhar, gosto de jogar futebol. Eu gosto de ir para estádios. Pastor Lucas, eu gosto de ir para estádio. Estádio para mim, gente, é uma... Qual estádio que você mais frequenta, pastor? Cícero Pompeu de Toledo, né? O Morumbi. E sou São Paulino nato, né? Somos 3 vezes campeões do mundo, 3 vezes campeões da Libertadores. O Alex tem algo para falar sobre isso, né, Alex? Eu também sou campeão do mundo. Eu também tenho Libertadores, que é isso? Então, eu gosto de esporte, sim. Gosto de jogar bola. Quando não há cultos, agora não que está na pandemia, quando não tem cultos, quando eu tenho aquele dia de folga. Terça-feira, lá no Morumbi tem São Paulo e Oeste. São Paulo e Bahia. Quando eu posso ir, eu vou. É uma terapia. Tenho amigos meus, pregadores, pastores. Tem gente que vai talvez se escandalizar com isso, né? Mas quando a gente tem momentos de folga, eu pego meus amigos, vou no Morumbi. Já fui no Allianz Parque 2 vezes. Nem sou palmeirense. Meu pai é palmeirense, meu avô é palmeirense, minha esposa é palmeirense, meu sogro é palmeirense. Só eu que sou ovelha negra São Paulina aí. Quando eu tenho tempo livre, vou ver o Palmeiras jogar. Já fui com um amigo meu, ver Palmeiras e Mirassol, Palmeiras e Flamengo, um jogão. Foi quantos pro Mirassol? 6? Não, o Mirassol gosta do Palmeiras. Mirassol gosta. Não, nesse dia o Palmeiras ganhou, né? No dia que eu fui com Flamengo e Palmeiras foi 0-0. Viu? Vinícius Júnior, o Felipe Melo, que eu admiro muito, jogando. E já fui na Vila Belmiro fazer uma visita técnica. A gente foi na praia, não era dia de jogo, mas fui lá. Agora, um estádio que eu não vou de jeito nenhum é o estádio do Corinthians. Aí eu não entro, eu não me misturo, eu não vou. Ô, pastor, deixa eu te contar uma história do meu amigo aqui. Ele foi em 2019 ou 2018 isso? Você foi na Vila. Nessa última vez você foi na Vila, eu acho. Foi depois daquele jogo que o Santos foi eliminado pelo Barcelona do Equador na Libertadores. Eu acho que foi 2018. Acho que foi 18. Ele foi. Não, vamos lá na Vila, vamos. Santos e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Aí nós brincamos com ele. Não, mas na Vila não cabe ninguém, não vai ninguém. Foi o menor público do campeonato. Tinha 3.500 pessoas, se eu não me engano. Meu, a gente tira muito sarro do Santos. Alex, mas eu quero, em complemento aqui, a gente tá brincando um pouco, mas ele falou assim que futebol pra ele traz uma liberdade, é um entretenimento. E eu sei que você também gosta muito de estádio. Você é uma pessoa que não gosta de frequentar tanto estádio, mas gosta do futebol, a gente conversa muito sobre isso. E como que seria isso para nós que somos cristãos, perguntando para os dois, entender que isso é uma liberdade, que se divertir é uma liberdade, assistir um futebol é algo que não está nos prejudicando espiritualmente, é algo que está, como seres humanos, está nos aliviando, ali tirando o estresse. Comenta um pouco sobre isso pra gente. Então, eu acho que a vida é um equilíbrio. A vida é um equilíbrio. Se você ficar demais numa coisa, você pode ter sua mente perturbada por aquela coisa. Né? Inclusive...
inclusive, pessoas que são saudáveis, quando eu digo saudável, eu tô dizendo na primeira parte, pessoas intelectualmente saudáveis, mentalmente saudáveis, elas são equilibradas. Então ela consegue adaptar todas as coisas dela dentro da sua rotina para que nada fique pesado demais. Então eu acho que o futebol, o esporte de uma maneira geral, além de ser benéfico para o corpo físico, também é benéfico para a mente. Agora, se a pessoa ficar demais no futebol, vai acontecer o quê? Vai sobrecarregar É o fanatismo, essa parte, vai né? ficar... Se entrar no fanatismo. Entendeu? Então acho que tem que ter o equilíbrio. Por exemplo, eu também gosto de jogar um videogame, né? Inclusive você perde muito pra mim no FIFA, no PES. Misericórdia. Né? Alex. Mas assim, eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio. Eu acho que você precisa... Óbvio que você tem prioridades. Se você tem prioridades, tem coisas que ficam muito acima das outras. Mas tem coisas também que são importantes no seu dia a dia, né? Por exemplo, trabalhar, estudar, namorar, passear com a esposa, passear com a família, fazer coisas entre os meninos, né? Ir no estádio ou fazer algumas coisas assim. Acho que faz parte desse equilíbrio. O senhor concorda, pastor Lucas? Sim, com certeza. Equilíbrio. Equilibrar tudo, né? Se você se organizar, você vai ter tempo para fazer muitas coisas, né? Estádio, passear, ir para a igreja e etc. Eu concordo e plenamente. como que é passar isso para sua equipe, os jovens que te ajudam ali na igreja? Mostrar isso, olha, vocês podem sim ter essa liberdade, sabendo dividir as responsabilidades. Como que é para o senhor passar essa mensagem para a igreja, para os jovens ali? Sim, organização. Por exemplo, eu sou pastor de igreja. Quando eu cheguei lá na congregação, não tinha obreiros, literalmente. Para não ser exagerado, tinha um irmão que nem obreiro era e ficava na porta para ajudar a igreja. Com o tempo, graças a Deus, a gente foi ganhando almas, foi formando uma equipe de obreiros. Hoje a gente tem em média de 8, 9, para a proporção da nossa igreja, para quem chegou e não tinha nenhum obreiro, Alex e Henry, é uma grande vitória. Sim, sim. E o que eu passo para estes obreiros, para os jovens, para a liderança? Eu vou falar da liderança lá do Márcia. A organização, o equilíbrio. Por exemplo, eu vejo que aquele obreiro tá ali, abrindo igreja, fechando igreja, todo domingo, toda quarta, toda quinta. Eu mesmo chego para esse obreiro e falo assim, ô varão, ô irmão, ô irmã, não quero te ver aqui domingo. Não, pastor, não. Vai passear, tira um momento de descanso, Sim. vai curtir sua família, porque tem que haver um equilíbrio. O obreiro se assusta, porque geralmente a gente vê a questão, né? Você tem que estar aqui, você tem que ser tal, tem que cumprir. E quando você passa essa ideia de organização que não precisa ser fanático, que tudo tem que ter um equilíbrio, as coisas fluem mais naturalmente. Por exemplo, eu tenho um músico lá na igreja, que é um tecladista, graças a Deus está mandando novas pessoas. Eu sei que uma hora ele vai ter que faltar. Né? Ele fica com medo, não, pastor, eu vou ter... Calma, respira, você vai ter que fazer o quê? Ah, pastor, vai lá. Domingo que vem você vai estar aqui, o culto vai rolar, vai acontecer. Vai curtir sua família, vai curtir sua esposa. É óbvio que a gente também não vai faltar 10 domingos na igreja. Sim. Óbvio que a gente não vai falar pro obreiro ficar 3 meses sem aparecer na igreja. Mas tem que haver um equilíbrio. Você vê a alegria dos obreiros, você vê os irmãos trabalhando com mais vontade, com mais alegria. Porque ele faltou no domingo, curtiu a família, mas ele já está com sede de vir de novo no outro domingo. Já está com sede de vir na quarta. Mas ele entende o quê? Equilíbrio. Meu pastor não é meu pastor é um ajudador. Ele quer me ver bem. Inclusive eu também. Eu faço esse combinado com o meu co-pastor, que é o pastor Deli. Falo, pastor Deli, hoje eu vou ter que resolver umas questões familiares, hoje eu vou ter que respirar um pouco. A gente precisa respirar um pouco. Sim. Não, pastor tem que estar todo domingo. Me prova, irmão, que todo domingo a gente tem que estar todo domingo o pastor tem que estar lá na igreja, todo domingo. Não tem um tempo para almoçar com a esposa fora, não tem um tempo para ir no zoológico. Fazia meses que a minha esposa estava querendo ir no zoológico, mas compromisso de igreja. Falei, mas já tem eu aqui para você ver. Não, eu quero ver o leão, eu quero ver o macaco, eu quero ver o elefante. E foi uma alegria imensa, uma coisa simples, que às vezes a gente fica tanto no fanatismo, fica tão focado só nisso, que a gente esquece de viver outras coisas e Deus não vai mandar a gente pro inferno por causa disso. O pastor Deli fica aí, hoje eu vou curtir minha esposa. Quando é no outro domingo, o pastor Deli vai passear, ele pega o cachorro dele, vai ver o filho, vai ver o neto, e tá tudo bem, tá tudo bem, equilíbrio. Muito bom mesmo. E falando também sobre o e-book, né? O pastor Lucas tem um e-book. É um livro digital e as pessoas não conhecem muito bem o que é um e-book, né? Na verdade, ele já está aí bastante tempo
a questão do e-book já está há bastante tempo, mas as pessoas não têm tanto costume de ver isso, mas agora está começando a proliferar bastante isso, né, pastor? Fala um pouco sobre o seu e-book e sobre essa ferramenta também que Deus está te dando. Sim, o e-book, o Alex já explicou aqui, é um livro digital que você pode ler pelo celular, pelo tablet, pelo notebook, computador, enfim. As pessoas, elas têm a mania de lerem muito livro físico, porém a nossa vida tão corrida hoje em dia e suga tanto o nosso tempo que às vezes as pessoas querem facilidade, e o e-book é para facilitar também. Às vezes a gente já está aqui, por exemplo, eu levo bolsa levava muitos livros na minha bolsa para o trabalho. Eu não preciso levar bolsa, olha que interessante, eu não preciso levar bolsa para o trabalho, mas eu levava uma mochila, uma bolsa com livros dentro para eu anotar conteúdos. Porém, com o e-book agora, ao invés de eu carregar peso nas costas, eu amo livros físicos. Na minha casa tem vários livros físicos lá. Eu gosto de rabiscar, eu gosto de virar a página, eu gosto de anotar, guardar, ver os livros. Às vezes eu pego, limpo os livros. Eu tenho essas manias aí. Mas hoje, ao invés de eu carregar aquele peso para ir para o trabalho, eu faço o quê? Baixo conteúdos em e-book no celular, no tablet, né, no notebook, e isso facilita muito. E eu estou vindo para essa área de criar conteúdos e lançar para e-book. Criar conteúdos e lançar para e-book. Eu tenho um sonho pessoal de lançar um livro, mas eu vou esperar um pouco. Vou esperar mais um pouquinho. Mas, a princípio, eu estou lançando os meus conteúdos para o e-book. Inclusive, o tema do meu e-book que eu fiz é 7 passos para um chamado eficaz. Muitos jovens perguntam: como é isso de ser pastor novo? Você é louco, para de graça. É você pregar, cara, você não vive. Neste e-book eu separei 7 passos de como viver um chamado eficaz. E quem quiser saber vai ter que adquirir lá o e-book, tá? Muito bom. E isso tem edificado. As pessoas que têm comprado têm gostado muito. Ler pelo celular, coisa rápida, objetiva. Tem sido muito edificante para muitos jovens, muita galera aí de igreja. Muito bom. Uma coisa que o senhor falou ontem lá, o senhor, né? Até não, parece. Mas uma coisa que você falou lá ontem na sua live, que eu anotei, vou começar a usar agora. Sim. Né? Eu achei muito interessante isso, que calha também com o nosso podcast, calha com todos os conteúdos novos, com os projetos novos, né? Uma frase que eu guardei pra vida, agora já foi, guardei pra vida. Não importa a velocidade, o que importa é a direção. Sim. Né? Então, deixa um conselho pra gente, pra quem tá começando um projeto novo muito como o nosso, como, né? Sim, hoje em dia um mal que tem atrapalhado muitas pessoas é a ansiedade e a comparação excessiva. Tem gente que se compara toda hora, E pelo fato dela se comparar a algo que ela vê ou alguém que ela segue, ela quer acelerar coisas que não estão ao alcance dela. Isso vai prejudicar o emocional dessa pessoa, vai prejudicar o físico dessa pessoa, vai prejudicar todas as áreas dessa pessoa. Então essa frase eu guardei e guardo, Alex, e aonde eu for eu vou passar. O que importa é a direção, não a velocidade. Se você tem um projeto, se você tem um propósito de vida, você tem que estar em constante movimentação em direção ao seu projeto. Você não pode acelerar o passo. Já pensou se eu começasse a live? Essa estrutura de vocês estão topíssima, top da galáxia, como eu disse. Vocês estão de parabéns. Mas já pensou se eu começasse a live, o VP diariamente? Não. Eu só começo a live se eu tiver um iPhone 50. Eu só começo a live. Eu posso ter o iPhone 50? É óbvio que eu posso ter, mas calma aí, eu tenho que olhar os recursos que eu tenho agora e ao pouco eu vou montando os recursos, vou aprimorando, vou melhorando e assim sucessivamente. Assim como vocês. Já pensou se vocês quisessem começar um podcast, quisessem começar esse projeto, alugando um estúdio de 50 mil reais, de 30 mil reais, igual tem vários estúdios por aí? Calma, não é a velocidade, é a direção. Começa aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, o que eu aconselho a galera, se você conhece o seu propósito de vida, se você tem convicção do seu chamado, se movimente passo a passo. Vai fazendo passo a passo. Vai ter hora que a gente vai ter que dar uma acelerada, vai ter que correr um pouquinho, mas vai no passo a passo, né? É melhor a direção do que a velocidade. Eu aprendi com um pastor que ele diz assim,
o segredo do avião não é a decolagem, porque qualquer um decola. O segredo é a duração do voo. O segredo é você continuar no ar por muito tempo. Então, tem galera que decola e cai rápido demais, né? Mas eu quero seguir uma direção. Se você quer seguir uma direção, você tem que se acostumar a viver um dia após o outro. E vocês estão de parabéns, nós estamos de parabéns. Por quê? Porque a gente está fazendo o propósito de Deus acontecer passo a passo, em direção. Obviamente, vocês já têm 10 mil inscritos no canal. Se Deus quiser, esse episódio aqui... Ainda não, mas vai chegar. Mas para chegar aos 10 mil, tem que começar com 1000. Tem que começar com 1, tem que começar com 10, tem que começar com 20, tem que começar com 1000. E assim sucessivamente. Exatamente. Né? Aproveitando que essa deixa do pastor Lucas David aí sobre a estrutura, eu quero fazer um agradecimento aqui, né? O nosso produtor, Vitor, que tá atrás das câmeras ali. Tem tocado muito bem a nossa estrutura de áudio, vídeo aqui. Deus te abençoe, viu, Vitão? Também agradecer a Samara, que fez essa parte nossa de mídias, os nossos logos, nossos flyers, logo. Samara, Deus abençoe, viu? O arroba deles vai estar aqui na descrição. E já indo pra parte final aí, como o pastor Alex preparou pra gente aí hoje. Tem um quadro aqui no Fala Amigão, que é um ping-pong. Eu falo uma palavra e você descreve pra mim. Pode ser com uma palavra ou com uma frase curta, alguma Legal. coisa. Eu te falo uma palavra e você me responde. Exemplo, Palmeiras tem mundial? Não. Aí não precisa nem justificar muito, é só falar não. Tá bom? Bruna. Amor da minha vida. Igreja. É difícil, né, pastor? Tantas palavras. Alicerce. Alicerce. O teu ministério atual. Rapaz. É difícil? É difícil uma palavra só e eu que gosto de falar. Se o senhor quiser justificar, fica Uma à vontade, frase, fica à vontade. Mas eu vou tentar seguir essa linhagem de uma palavra. O ministério é um privilégio dado por Deus. Bem. Live. UVP. Edificação de vidas. Top. Pastor, muito obrigado por você ter vindo aqui. Que honra. A gente agradece muito pela sua presença. Papo gostoso. Muito bom. Conseguimos ver que um pastor consegue passar pra gente sabedoria, consegue mostrar uma família estruturada, consegue mostrar que Deus em todas as coisas. Às vezes a gente quer rotular crente, né? Eita, evangélico tem uma vida muito chata. E nós acabamos de descobrir coisas aqui muito legais, especiais na vida de um pastor. E isso edifica e soma muito para as nossas vidas. Pastor, Muito bom. Deus abençoe. Obrigado, pela sua hein? presença. Obrigado, Alex. Obrigado aí pelo carinho, pelo convite, por lembrar desse simples servo aqui, tá? Precisar, Nós que só agradecemos. ligar, chamar e eu estarei aqui para servir vocês. Tamo junto. Amigão, assim a gente chega no final do 3º episódio do Fala Amigão. É bom demais. Tamo junto, viu, amigão? Valeu. Pede tamo aquele junto. like lá, amigão. Com certeza. Não se esquece de se inscrever. Deixa o seu like. Ativa o sininho também. Segue a gente no Instagram. Também segue lá o pastor Lucas David no Instagram. @, Lucas David. Isso. Baixa o e-book dele. Tá sensacional. E todos os dias no mês de abril, a live UVP, às 22 horas pelo Instagram dele. Tá bom? Deus abençoe, gente. Um abraço, viu? Obrigado. Valeu, tchau, tchau.